todos e todas. É uma grande satisfação ter essa oportunidade de espichar a celebração do aniversário dos 90 anos do nosso grande, a gente chama de mestre, mas ele é mais que doutor, Lamartine Pereira da Costa. Acima de tudo, é um grande amigo, uma pessoa afável, que consegue fazer ciência com bom humor e com muita tranquilidade, um exemplo para todos nós. E o SEV, né, dentro do pioneirismo que tem essa marca, né, decidiu fazer uma celebração dos 90 anos do professor Lamartine e, para tal, convidou algumas pessoas para fazer algumas perguntas. Essas pessoas estiveram diretamente envolvidas com o professor Lamartine ao longo de sua longa história profissional e, para nossa não surpresa, é que as pessoas que ouviram falaram: espera um pouquinho, não é possível, porque só essas 4 pessoas celebraram o aniversário do professor Lamartine. Então, nós decidimos congelar o aniversário do professor Lamartine, ele não passou de 90, mas convidamos alguns colegas para continuarem fazendo perguntas ao professor Lamartine, e com isso nós estamos ampliando, né, essa base de conhecimento que é tão peculiar do professor Lamartine, sempre muito à frente do seu tempo. E antes de trazer a primeira pessoa para fazer a sua primeira pergunta, eu convido o professor Laércio, que é o presidente do Centro Esportivo Virtual, que também está aqui conosco. Professor Laércio, fala é sua. Ficou um pouco hierárquico isso de presidente, mas eu me recoloco aqui como orientando do mestre Sabatini há mais de meio século, e era fatal que o tempo dedicado ao aniversário não ia ser suficiente para que todos os participantes, ou uma boa parte dos participantes, mandassem perguntas. Ao mesmo tempo, cada resposta do mestre Lamartine merece um destaque. Então, houve a decisão de fazer essa segunda parte, que chama Lamartine 90, que é um evento que vai ter. As pessoas mandaram as perguntas por vídeo, que o professor Bramante vai anunciar, e a gente vai, cada assunto, a gente vai multiplicar nas redes, no Instagram, como snacks que o pessoal fala, shorts, uma coisa pequena, mas que possa rodar no Instagram, no TikTok, nas redes, né? Cada tema, cada pergunta, cada tema provocado pela pergunta vai ser capilarizado pelas redes. Essa é a ideia. E eu agradeço, mestre, é uma honra estar aqui, é um momento histórico de estar com o Bramante e o Lamartine, é uma coisa muito importante na história do SEV, na história de cada um e certamente na história da educação física do Brasil. A honra é minha. Muito bem, muito Certamente a bom. honra é minha. Bom, dando sequência, então, a primeira pergunta aqui é feita por uma pessoa que conviveu e convive muito com o professor Lamartine, que é a professora Ana Miragaia. Então, vamos lá à pergunta da professora Ana. Olá, sou Ana Miragaia, mestre e doutora em Educação Física, professora da Universidade Estácio de Sá. Eu também faço parte do grupo de pesquisa em estudos olímpicos da UERJ. Eu gostaria de cumprimentar o SEV e o professor Laércio Pereira por essa super iniciativa de homenagear o professor Lamartine da Costa e agradeço muito o convite para participar desse vídeo. Nessa ocasião tão especial, parabenizo o nosso querido mestre e fonte de inspiração para todos nós, celebrando os seus 90 anos e sua obra de extrema relevância para a construção da educação física no Brasil e no mundo. Eu conheci o professor Lamartine pessoalmente em 1996, quando me candidatei ao mestrado da Universidade Gama Filho.
né? Mas eu já o conhecia há muito tempo por suas diversas publicações, seus artigos, seus livros, né? E depois do mestrado, eu tive ali o privilégio de ter o nosso mestre como meu orientador no doutorado, na área de estudos olímpicos, que havia sido iniciada por ele havia já vários anos, né? E tive a honra de participar de vários projetos de pesquisa com ele ao longo desses quase 30 anos. Né? O professor Lamartine é um inovador, ele busca tecnologia, ele busca inovação e as aplica nas várias áreas de educação física, sempre visando o desenvolvimento delas e sempre à frente de seu tempo, com muito sucesso. Bem cedo em sua carreira, ele desenvolveu uma base científica inovadora quando trabalhou com pesquisa na área de treinamento esportivo. Teve bastante êxito e recebeu um convite para uma primeira publicação internacional. E depois disso vieram muitos outros convites e muitas outras obras. Assim sendo, mestre, eu gostaria que comentasse sobre essa sua primeira publicação e também que destacasse na sua obra outras publicações que considera de grande importância e impacto em termos de tecnologia, em termos assim de inovação para as várias áreas da educação física. Muito obrigada. Professor Lamartine? Querida Ana, amigos, muito obrigado pela pergunta. Realmente, a palavra inovação é muito importante para ser examinada para nós nessa revisão, revisão dos 90 anos e 65 de educação física. É extenso, né? Pelo menos em duração é muito extenso. De fato, a inovação surgiu na minha vida por acaso. Eu não procurei a inovação. Ela foi se impondo por vários fatos que aconteceram na minha vida. Eu sempre fui um outsider da educação física, indo e voltando, porque eu militava em várias outras áreas, né? Mas nunca traí a educação física, sempre permaneci dela. Encontrei o significado, inclusive, do conhecimento e da nossa atividade como mestres, como professores envolvidos numa carreira brilhante para todos nós, que é a da educação física. Bem, então veio a inovação naturalmente desde o início. Provavelmente, eu estou convencido que eu não a procurei, como disse antes. Ela apareceu porque havia uma necessidade de fazer revisões na educação física. Eu percebi isso pelos meus primeiros contatos com as atividades que havia naquela época, né, anos 60, que eram muito resumidas. Como eu vinha de outras áreas, eu, inclusive, percebi que alguma coisa tinha que ocorrer. Fui orientado por outras pessoas que eu tive o prazer de, de conhecer, Jair Jordão Ramos, por exemplo, que eu acompanhei desde o início, que era uma pessoa muito envolvida com a necessidade de grandes revisões da educação física. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão. Então, eu estava acostumado mais às coisas já estabelecidas da educação física, e eu fiz muitos cursos, acompanhei todos os congressos iniciais, que era da antiga FIEP, né, Federação Internacional de Educação Física, entidade que até hoje existe, e ali aprendi que a inovação era uma necessidade e percebi que pouca gente se dedicava a ela. Inclusive o Jair Jordão Ramos e a Maria Lenk, que era outra pessoa que eu seguia na época, eram praticamente limitados nos seus impactos. Eles não eram muito bem entendidos. Havia uma tradição na educação física naquela época de acompanhar, repetindo a palavra, a tradição ou as tradições. Eu vi isso na FIEP, que ela mesma depois se reformulou. Na mesma década já começou a tomar providências, até na área internacional,
compareci aos congressos deles, inclusive fora do país, e notei que eles estavam fazendo revisões. Então, a inovação veio normalmente. Isso ficou muito claro na década seguinte, dos anos 70, que apareceram os grandes inovadores, esses sim, da educação física. Eu me considero um pioneiro por ter sido outsider, mas eu não dei os empurrões necessários para a educação física. Esses empurrões vieram naturalmente dos grupos médicos, podemos citá-los depois ao longo dessas conversas. Dali sim, nós temos a educação física que até hoje estamos vivendo. Muito obrigado pela pergunta. E com muita satisfação, que eu retorno à Ana, que foi minha orientadora, e que sempre também deu exemplos de inovação, e dela aprendi muito. Muito obrigado, Ana. Muito bem, professor Lamartine, excelente, né? Eu estou anotando algumas palavras aqui para fazer uma nuvem depois de palavras, e a primeira que aparece é inovação. Muito bom. Agora, nós temos uma outra pessoa também de um relacionamento já, esse sim, mais longo, né? Que é do professor Perso Matias, né? Que esteve creio que foi seu orientando, certo, professor Lamartine? Não, não, Não eu o foi? conheci desde as origens dele. Eu Ah, já certo. atuava há alguns anos e eu não fui orientador, mas nós trocávamos muitas ideias quando ele era mais jovem. É Muito verdade. bem. Adote, Então, orientador, adote. ótimo. Acho que tantos outros como eu também, né? Eu gostaria então de colocar aqui qual é a pergunta do nosso querido Perso. Saudações a todos aqueles que compartilham dos 90 anos de existência do nosso querido Lamartine. Eu gostaria muito de aproveitar esse momento me apresentando como uma pessoa amiga de Lamartine. Temos essa amizade já há mais de 40 anos. E eu devo afirmar com bastante segurança de que Lamartine é uma das pessoas que melhor desenha o que eu posso entender por afirmação e superação. Então, tomando isso como referência, eu gostaria muito de poder solicitar a Lamartine que tecesse algumas considerações sobre o corporativismo e suas possíveis relações com os processos evolutivos e inovadores do conhecimento, particularmente tomado como referência a sua construção de história civilizatória. Um grande abraço a você, Lamartine, e que a gente possa receber essa nova oportunidade daqui a muitos anos. Muito obrigado, Persson. Eu gostaria de anotar, inicialmente, que eu fiz uma amizade com o Persson desde que ele era mais jovem, né? E sempre trocamos ideias e eu acho que nós nos desenvolvemos juntos durante muito tempo. E estou feliz de vê-lo, que nós até hoje estamos mantendo essas considerações. Indo para o assunto, que é um assunto delicado, né? De nós temos grupos dominantes na educação física,
se é assim que eu posso comentar, né? Usando uma expressão mais, uma definição melhor, eu gostaria de dizer que isso é uma característica das áreas acadêmicas de um modo geral, não é somente da educação física. É que nós todos pertencemos à educação física, então temos uma certa ansiedade de desenvolvimento e achamos que haver esses grupos que tentam e influenciam a nossa área sejam nocivos. Até certo ponto, sim, mas isso é espalhado pelo mundo inteiro. Isso é da área acadêmica de um modo geral. O brilhantismo da área acadêmica, e eu não quero teorizar no assunto, mas tentar responder do ponto de vista individual, é, que esse é o objetivo do nosso encontro hoje, né? Isso tem dado certo porque a questão de realce dos melhores aparece através das ciências, então há uma certa compensação. Provavelmente veio essa questão do poder instituído e mantido nas universidades por grupos como a autoproteção, mas nós continuamos a desenvolver. Isso, inclusive, ocorre no Brasil, que é um país típico de ter essa conformação na sua sociedade. Não é somente na educação física, é no país inteiro. O Brasil é um país, talvez exemplar, de ter grupo dominante. Há muita literatura a esse respeito, eu não vou me alongar, nem chatear todos com essas considerações, mas isso é conhecido de todos. Então, eu também percebi isso na educação física logo no início. Aprendi muito na fase da FIEP, que era o grupo dominante nos anos 60 e vinha dos anos 50. Tinha uma certa dimensão de dominância, mas eles eram vibradores da educação física, vibradores no sentido de tentar aperfeiçoar aquela situação. Então, foi uma aprendizagem logo no início que eu percebi, e, sinceramente, os grupos que vieram depois eu me conformei adequadamente. Eu apenas descobri, nos anos 70, que eu acompanhava esses grupos, quase todos, né? Mas eu fugia da montagem de grupos de poder. Não me adaptei a isso, não. Eu preferia uma atividade solo, atividade individual, ou de pequenos grupos, ou de orientadores, ou com objetivos específicos de projetos que iam aparecendo. Até hoje eu sou assim. Eu me mantenho nessa conformação. A minha, a minha carreira acadêmica demonstra isso. Eu passei de uma universidade para outra a vida inteira. Eu não tive uma vida única dentro de uma universidade específica. Eu passei de uma para outra. Muita gente acha que isso aí é uma instabilidade. Talvez seja, mas eu me conformei muito nesse sentido e até hoje me comporto desse jeito. Respeito a todos, tive brilhantes oportunidades de aprendizagem nessas universidades todas. Talvez até eu seja resultado dessa diversidade de convivência com tantas universidades, tanto do Brasil como do exterior, que eu também participei de 4 universidades do exterior, e na mesma situação. A única que eu me fixei mais, por razões talvez emocionais, ou encontrei um ambiente adequado para a nossa atividade, foi na Grécia. Na Grécia, a Academia Olímpica Internacional, que eu fui professor durante 10 anos e depois mais colaborativo, eventual, durante mais 4 anos. Aí sim, aí eu tive 14 anos da minha vida ali, ali eu me encontrei. Há várias razões que deverão até aparecer progressivamente ao longo dessa nossa conversa. Muito obrigado pela resposta, pela pergunta mais uma vez, e uma resposta que muito me agradou a voltar ao passado.
Bramante, o seu microfone. Obrigado, professor Lamartine. De fato, essa vivência internacional, né, sempre traz oportunidades para ver outros ângulos, né, da nossa área profissional. A terceira pessoa que eu tenho aqui é uma pessoa também conhecida e reconhecida por todos nós, que é o professor Jorge Einsteinhuber. Então, eu gostaria de colocá-lo aqui na sua pergunta. Boa noite, amigo Lamartine. Que prazer poder participar dos seus 90 anos, participar dessa sua trajetória maravilhosa ao longo de todos esses anos, pela educação física, pela recreação, pela atividade física, por saúde, enfim, de tudo aquilo que você construiu e deixou de legado. Eu tenho a honra de ter sido seu aluno no início do Esporte para Todos, depois continuar contigo nessa trajetória desse projeto, assim como do Movimento Olímpico. Bom, a minha pergunta para você vai no sentido de identificar, de ouvir a sua opinião a respeito da filosofia do Esporte para Todos em conjunto com a filosofia do Movimento Olímpico. É uma questão interessante que está muito vinculada à atividade física e ao fair play. Parabéns e que continue sempre com muita saúde, felicidade e construindo cada vez mais iniciativas e sendo inovador como você sempre foi. Um grande abraço. Obrigado, Steinhilber. Eu me lembro perfeitamente do nosso estágio de contato, primeiro, que você era estagiário no Esporte para Todos. E depois eu participei da banca dele de mestrado. Quer dizer, uma longa amizade. E, posteriormente, o Steinhilber, que foi o responsável da minha participação no Conselho Federal de Educação Física. Logo no início, eu não quis participar disso. O Tupino até perguntou se eu não ia participar, fez muita insistência que eu fizesse parte do CONFEF, como nós chamamos hoje, né? E isso no final dos anos 90. Mas é aquela história da grupalização, né? Que o Persson já chamou a atenção e nós discorremos um pouco a respeito. Eu não queria fazer parte de outro grupo, que eu achava que ia acontecer isso. Embora tivesse indivíduos brilhantes no início, né? Eu fiquei um pouco receoso. Com o passar dos anos, a coisa mudou bastante, e o Staíba, como presidente, então, me convidou. Era estranho ele me convidar, porque, porque eu era crítico do Confef no início. Mas acabei me convencendo que era uma boa oportunidade de aprendizagem. Então, lá passei eu aí uns 4 ou 5 anos no Confef, nos anos, já no século XXI, né? E foi uma lição muito importante. Eu aprendi muito sobre o Confef e, sobretudo, da convivência com Steinhilber. O que eu gostaria de anotar no caso é que essa convivência de várias pessoas em função da nossa profissão, eu também acabei considerando muito importante. Cabem muitas críticas ao Confef, né, de todos os lados. E eu respeitava muito essas críticas, como até hoje respeito. Mas eu percebi, como eu estava numa perspectiva crítica, eu percebi que foi altamente importante para a educação física em si, como profissão, como reconhecimento do país. Porque uma visão negativa sobre a educação física vinha lá dos anos 60. Eu passei por algumas dificuldades por causa disso. Eu vinha de uma área mais ligada aos conhecimentos
científicos, né? E, de repente, eu entrei na educação física e muita gente começou a me criticar, mas você vai se envolver com esse pessoal, isso não leva a lugar nenhum. Eu fui aprendendo ao longo do tempo como conviver com essa situação e o Confef me trouxe uma experiência muito grande a respeito. E eu acho que muitos de nós, apesar de haver defeitos ainda na instituição, que talvez sejam até normais, né? Pela própria natureza do que ela é uma organização representativa da classe. Não estou pensando em perdoar o que é feito, nós temos que procurar sempre o melhor, mas ela deu identidade à profissão, que isso é muito importante. E eu acho que esse processo continua, e eu me orgulho de continuar a vislumbrar a nossa profissão como necessária de compartilhar com as demais no mesmo nível, caracterizando-a como, pelo lado positivo que ela representa, que para todos nós, profissionais da área, nós conhecemos, mas nem sempre somos reconhecidos pelas outras áreas. Eu citei há pouco a minha convivência na Grécia, né? Com o pessoal olímpico, que era curioso. A educação física não era a maioria, nem do esporte. Havia gente de todas as áreas. É interessante isso, da educação, da filosofia, principalmente da filosofia, da sociologia, antropologia. E lá eu aprendi que essa convivência em conjunto com várias áreas de saber era muito importante e a educação física se saía muito bem. Eu notei isso pelos meus colegas e depois na convivência com os outros profissionais. Talvez tenha sido isso que me prendeu tantos anos naquela entidade, que era uma aprendizagem de vida profissional e de melhor entendimento da educação física. Aliás, o envolvimento com os estudos olímpicos, se eu não estou me alongando muito, também deveu-se muito a isso, que na fase da academia eu entendi o que era um movimento olímpico, que também é muito sujeito a preconceitos, não é somente a educação física. Até hoje, ele é dado a preconceitos. E havia esse interesse de ter uma visão diferente das atividades físicas, até diferente do que nós aprendíamos na nossa profissão. Abria novas janelas de conhecimento e de entendimento da própria vida que eram muito preciosos e a gente às vezes, não tinha oportunidade de vislumbrar. Então, retornando ao Steinhubel, eu é que agradeço o meu envolvimento com ele e do apoio que ele deu a outros projetos que eu estava envolvidos, né? Eu cheguei ao ponto que estou porque eu sempre fiz projetos inovadores e sempre aparecia alguém, né, ou que gostava de mim ou da minha laia, que apoiava esses projetos. Então, deram certo. Eu acho que o Atlas do Esporte, que foi uma coisa gigantesca e muito necessária para a educação física, com os seus 410 autores, né, e 20 editores. Se não fosse o Steinhebert, nós não teríamos realmente chegado ao final da verdadeira da verdadeira enchente de problemas que surgiram com a produção de uma obra tão ambiciosa e que finalmente deu bons resultados e até hoje dá bons resultados e exemplos. No Brasil, são raras as profissões que conseguiram se autografar dessa maneira, né? Autobiografar, desculpe, da maneira que o Atlas fez. Na verdade, ele recuperou a nossa vida. Ela deu entendimento à nossa vida, deu significado à nossa vida. Então, é um projeto do Confef que deu certo. Deu certo e reflete o próprio desejo que nós vemos de entender a educação física
ver o seu presente e estabelecer o seu futuro. Muito obrigado mais uma vez. Professor Lamartine, eu vou furar o bloqueio aqui, porque o Jorge fez uma pergunta inicial, a relação da filosofia do esporte para todos e do movimento olímpico, né? Algumas semelhanças. Qual a sua visão sobre isso? Você está certo, eu me mantive mais no Confef porque a imagem do Starrilber me prendeu a isso e ele começou por aí. Eu acabei me esquecendo da pergunta dele. Mil perdões, foi o contato pessoal que desviou o assunto. O Esporte para Todos ele teve um grande início na Europa, parecia uma coisa muito revolucionária, e os inovadores todos, o pessoal mais jovem, né, profissionais mais jovens, aderiram. Isso nos anos 70, né? Por acaso eu vi o início do Esporte para Todos, que eu estava fazendo um estágio na Alemanha, no início dos anos 70. E, e por acaso, então, eu acompanhei logo no início, fiz o primeiro artigo em português sobre o assunto, que apresentei no SESI, né? É interessante isso. Eu trouxe a novidade e expliquei o que era. E depois acabei me envolvendo numa campanha que aconteceu posteriormente. Então, a história do Esporte para Todos é muito curiosa dentro da educação física, tentando estabelecer em poucos minutos o que aconteceu. Houve uma expansão imensa nos anos 80 e foi até o início dos anos 90. Nós participamos, né? Eu, pelo menos, me envolvi muito aqui no Brasil até 92 e depois mais no exterior até 2001, 2002, 2003 e por aí vai. Note-se que eu e a Ana Miragaia, que já compareceu à nossa reunião de hoje, nós trabalhamos 4 anos num levantamento de 36 países e 87 gestores e professores universitários que tinham envolvimento com o Esporte para Todos. Então, nós temos aí um posicionamento de entender o que aconteceu, não somente no Brasil, mas nos outros países. O Esporte para Todos nunca agradou o esporte tradicional de competição. Desde a origem na Alemanha, havia um embate entre os grupos. Aqui no Brasil, isso não foi tão evidenciado, a não ser num determinado estágio que eu fui convocado pelo Congresso, pela Câmara Federal, para dar explicações do que estava acontecendo, que eu estava criando situações embaraçosas com relação ao futebol. A bancada do futebol do Congresso é que me chamou, que me requisitou para falar, e eu expliquei todas essas situações e disse que não havia nada contraditório aqui no Brasil. Em alguns países havia, de fato, havia confronto. Eu não posso negar isso, não. Mas aqui no Brasil, não, desde as origens que nós procuramos convivências. Então, houve essa preocupação. Depois eu fui aprendendo, na fase mais de visitas internacionais, que não somente foi aqui no Brasil. Houve uma certa onda aqui no Brasil, que era algo que vinha lá do regime militar, é verdade, né? O regime militar não mexeu nisso, mas também não se envolveu, não. Isso foi uma atividade mais das pessoas, dos locais. O Esporte para Todos no Brasil era desenvolvido por pessoas nos municípios. E, por acaso, eu acho que esse foi o segredo que nós descobrimos, que até hoje eu acho que é o segredo do próprio esporte formal. Mas eu não vou entrar nesse assunto, a não ser que venha em outra pergunta. Enfim, o que eu quero dizer é que o Esporte para Todos teve a sua subida e depois a sua descida. Isso aconteceu na maioria dos países. Hoje ele é residual. Apenas o Vaticano dá uma grande ênfase ao esporte para todos, que deveria substituir ao esporte formal de competição, alta competição, devido aos vícios que representa o esporte de alta competição. Mas isso não tem acontecido com grande sucesso.
de maneira que nós estamos convivendo mais com o esporte tradicional e criou-se uma tendência interessante. O esporte para todos, como resíduo, ele enfatizou o aparecimento do praticante individual, autônomo, independente, que busca os seus próprios resultados. É isso que nós encontramos hoje no mundo. Talvez tenha sido uma solução boa. Eu não cheguei ainda a uma conclusão, porque quando a coisa é mais individual, ela dá mais um sentido de democracia, de escolha. E o esporte para todos sempre teve uma certa tendência de procurar explicar às pessoas o porquê das necessidades das atividades físicas. E nem sempre isso funcionava muito bem. Nós até hoje não encontramos no mundo inteiro, e a Organização Mundial da Saúde já chamou a atenção disso, nós não temos tido sucesso em explicar ou motivar ou convencer as pessoas para as atividades físicas. O Esporte para Todos envolveu essas pessoas através de eventos. E eu não vou me alongar nisso, que é muito longo, né? A explicação dessas situações, então teve algum sucesso e, de certa forma, em muitos países competiu como o esporte formal. Então, eu acho que isso é um resumo do que aconteceu e que foi outra grande lição para o esporte de um modo geral e as atividades de um modo geral, atividades físicas, e eu acho que nós podemos ir em frente, que foi mais uma experiência. Excelente, professor Lamartine. Nós temos uma próxima pergunta do professor Ciro Coelho. Olá, pessoal. Sou Ciro Coelho, licenciado pela Escola de Educação Física do Exército. Sou militar da reserva e também faço parte do grupo de estudos olímpicos da UERJ. Antes de fazer a pergunta para o professor Lamartine, eu gostaria primeiramente de parabenizá-lo pelos 90 anos, dos quais praticamente 70 dedicados única e exclusivamente à educação física a nível nacional e internacional. Mestre, eu tenho uma pergunta para o senhor. Qual foi a influência na sua trajetória, na sua carreira, do CISM, do Conselho Internacional de Esporte Militar, e da ACISM, da Academia do Conselho Internacional de Esporte Militar? Ciro, muito obrigado pela pergunta, é um prazer revê-lo. Você é um grande amigo e me traz, eu acho que uma das. Já que nós estamos também falando sobre a minha trajetória na educação física, traz uma pergunta que lembra o início dessa trajetória. Eu fui produto da necessidade de inovar a educação física e fui produto da internacionalização, ou seja, a convivência com outros países no sentido de um desenvolvimento local, nacional, que muita gente confundia antes de acompanhamento. O pessoal antigo da FIEP, não todos, mas a maioria, como eu aprendi, achava que nós devíamos acompanhar um movimento que havia no norte da Europa. E assim foi. A história da educação física, desde o século XIX, era acompanhar as escolas, escolas europeias de preferência, né? Escola alemã, escola francesa, até a escola espanhola houve de tudo aqui, e do norte da Europa. Então, nós éramos copiadores. A Maria Lenk, eu fui seguidor dela logo no início, né? Muito cedo, trabalhei com ela em 1961 e aprendi dela que nós precisávamos ser internacionais, sim, para não nos mantermos longe do conhecimento, captarmos o conhecimento, mas desenvolver condições próprias de pesquisa e desenvolvimento do conhecimento. Isso acompanha a minha carreira desde o início e até hoje eu não abandonei e me associei depois ao Tubino,
e a outros colegas, né? E que também acompanharam essa tendência. Hoje isso nem vem à baila mais. Nós já fazemos isso praticamente, é uma reação natural. Convivemos com o exterior, mas criamos as nossas próprias situações aqui no Brasil. E nós não temos mais esse problema, mas naquela época havia. Muito bem, o que é que aconteceu com o CISM, Conselho Internacional do Esporte Militaire, né? Conhecido na sua versão francesa? Eu era militar na época, em 63, 1963. Eu me filiei ao CISM, eu falava bem francês e inglês, porque eu vinha da Marinha e fui treinado como garoto ainda, jovem, a sair do Brasil pela minha família. Minha família ia embora, não ia ficar no Brasil. Então eu me preparei já para ir para outros países, né? Mas acabei entrando na Marinha por várias razões que não cabem cogitar aqui no momento. E também que deu um impulso muito grande nessas possibilidades. Então, baseado nisso, eu consegui me filiar. Eu fui o primeiro brasileiro a se filiar à Academia do CISB. Era uma academia interessante, que foi extinta nos anos 80 pelos militares do CISB, mais graduados. Ela juntou grandes especialistas europeus civis com militares que, naquela época, começaram a fazer pesquisas. Então, eu tive a sorte de estar no início da academia do CISB, e ali que eu aprendi tudo. Aprendi a conviver internacionalmente, eh, encontrei pessoas, encontrei apoio, até financeiro, eu encontrei. Então, no início da minha carreira, eu tive sucesso, sim, tive grande sucesso, mas muito veio do exterior. E eu sou muito agradecido a isso, respeito que houve do CISM. Me tornei amigo do secretário-geral do CISM, Raul Mollet, que era um grande especialista também, e ele é que estimulava a academia do CISM, era ele. Ele era militar da reserva, mas era um grande nome no esporte olímpico, inclusive, né? Foi um dos maiores líderes da Europa em olimpismo. E foi uma grande amizade. De certa forma, ele me protegia, viu? Me proteger porque não tinha, na América Latina, não tinha muita gente disponível para eles se desenvolverem. Então, eles viam em mim uma espécie de uma solução. E eu corri dentro dos trilhos das soluções que eles ofereciam. E foi muito interessante. Isso demonstra também que a gente pode ter muitos instintos de desenvolvimento, mas se nós não temos uma certa sorte, uma certa capacidade de buscar os apoios devidos, as coisas não acontecem. Então, através da Academia do CISM, eu aprendi a fazer as coisas acontecerem. A coisa chegou a tal ponto que, acho que foi em 65, 66, eu não me lembro bem, o Raul Mollet me mandou para o exterior para dar cursos. Eu dei curso no mundo árabe, de treinamento desportivo, imagine. Eu tenho a impressão que eu fui o pioneiro, sair alguém da educação física brasileira e, para o exterior, dizer aos outros como as coisas aconteciam ou deveriam ser. Porque naquela época, e desde que eu saí da Escola de Educação Física do Exército, nós seguimos os estrangeiros que nos visitavam e davam cursos aqui. Eu fiz vários desses cursos, aliás, brilhantes, né? Não é uma crítica, não. Nós somos produtos desse pessoal também. Mas nós éramos produtos deles e copiadores deles. Então, os brasileiros eram simples copiadores, mas eu acho que isso começou a reverter um pouco com essas iniciativas. Já nos anos 70 não. Nos anos 70 veio uma geração que não é a minha geração, já é a geração do Laércio, né? Que já havia essa busca de autonomia, até por uma necessidade própria, como o Matsudo, por exemplo, o Vitor Matsudo e outros colegas, né, da época,
que nós sempre temos que recordar isso, que ali realmente foi a origem do desenvolvimento autônomo e de uma espécie de organização que um auxiliava o outro, como o Selafis, que criou para nós na educação física, também o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, e os cursos de mestrado que surgiram no final dos anos 70, que eu participei logo, inicialmente com o da USP, depois na UFRJ, também participei, e que criaram, então, a educação física que até hoje nós estamos convivendo. O Laércio já é dessa fornada de líderes que criaram novas situações de educação física que nós convivemos até hoje. Então, a internacionalização foi uma chave essa que eu faço questão de realçar, porque eu acho que nós precisamos mantê-la porque é um dos segredos do desenvolvimento de qualquer área, é o intercâmbio com o exterior. Muito obrigado, Ciro. Professor Lamartine, nós temos aqui uma pergunta agora do professor Paulo Lobato. Vamos ver o que o professor Paulo pergunta. Prezado mestre Lamartine Pereira da Costa, é um prazer estar aqui nesse momento encaminhando a você uma questão que eu tenho certeza foi muito importante para mim num período em que me iniciava na formação acadêmica, na pós-graduação. O seu contato, o seu carinho, a sua orientação, a do professor Tubino, fizeram a diferença e me permitiram evoluir de forma muito intensa e brilhante dentro da área da educação física. Me sinto uma pessoa muito honrada por ter tido a oportunidade de estar com você nesses momentos. A história é muito longa. Eu sei que nós nunca, jamais conseguiremos recuperar todas as partes, todas as suas contribuições. Mas o que já existe, e quando nós nos propomos a rever algumas coisas, cada um enaltece aquilo que lhe é mais caro. E nesse momento, eu vou retomar um aspecto que foi muito importante. Eu me lembro de uma fala que foi muito importante, que me fez sentir muito de nossa evolução, de nosso contato. Quando do mestrado na antiga Gama Filho, eu trabalhei uma análise do EPT, a análise da rede EPT, que naquele momento ela era desenvolvida por meio dos rádios. Inclusive naquela live do SEV, você já havia mencionado isso um pouco, com o Bramante e coisas dessa natureza. Mas a importância disso, dessa fala, dessa retomada, ela reporta um aspecto, uma frase que você me disse, porque nós estudamos a rede como instrumento administrativo. Beleza, tivemos a oportunidade de restaurar, de visitar, de rever alguns aspectos, e hoje, depois de decorridos aí os 40 anos, que isso foi na década de 90, nós estamos aí com a rede hoje protagonizando a nossa vida. Não é a vida acadêmica, é o nosso dia a dia, o tempo todo. E aí você me disse, se nós tivéssemos prosseguidos com o estudo nessa linha, nós teríamos conseguido uma evolução muito grande do âmbito da gestão, da educação física, do esporte no nosso país. Essa consideração me fez assim perceber como, às vezes, ao engavetar um estudo, como você não prosseguir um estudo, isso gera uma perda muito expressiva. O que você pode nos dizer em relação a isso hoje? Como é que você faria uma análise disso hoje? Agradeço e parabenizo aí por essa linda trajetória, pelos seus 90 anos, e temos ainda em aberto aí uma realização que ela está sendo costurada aqui para nós
fazermos a consolidação dela em breve. Um abraço e obrigado sempre. Muito obrigado, Paulo Lobato. Inesquecível orientando. O bom aluno, o bom orientando, é aquele que produz um professor, um mestre, um acadêmico que ultrapassa o seu orientador. O Paulo Lobato é um bom exemplo disso, e é o meu cumprimento a ele. E ele continua ativo com as suas iniciativas, e a própria pergunta já demonstra a ansiedade dele em criar situações inovadoras para melhorar a nossa educação física. Eu continuo achando que esse sistema rede ele pode resultar em muitas bases positivas para uma nova educação física. Se vocês olharem bem, todos nós olharmos bem, o SEV, por exemplo, é um excelente exemplo de rede. É uma rede. Ele convive com as outras entidades da educação física com a maior tranquilidade, porque isso faz parte do próprio modelo rede de gestão. Então, entidades que se organizam em rede, elas são mais democráticas e têm mais condições de sobrevivência e de compartilhar conhecimentos de uma forma muito mais importante de que as organizações que são vinculadas a sistemas mais burocratizados, porque a rede não deixa de ser uma desburocratização. Então, nós temos alguns exemplos a citar. O Selafisc, se nós olharmos bem, o Selafisc é uma rede. O Bramante, por si só, no desenvolvimento do lazer, embora não formalmente estabelecido, ele sempre fez as suas redes. E como todos nós, colegas, sempre procuramos incentivar isso, formalmente ou não. Que com o Lobato nós utilizávamos o nome de rede, porque vinha lá do Esporte para Todos. Tudo bem, mas ela, no sentido informal, continua a existir. Aliás, esse modelo é muito antigo, né? Há um autor inglês, que não estou me recordando agora, que demonstrou que o sistema de rede vinha das religiões antigas, do cristianismo, do judaísmo. É uma coisa humana e que tem dado muito certos e que procura equiparar as pessoas dentro das organizações pelos seus próprios interesses e o interesse da organização. Então, no Esporte para Todos, isso funcionou muito bem. E eu acho que isso poderia ser renascido pelo governo em muitos dos seus projetos. Isso nunca aconteceu. O governo não gosta de coisas informais, isso no mundo inteiro, não é somente no Brasil, não. E também não gosta de dar parte do seu poder. O governo interfere e faz suas interferências, seus projetos, mas mantém a necessidade de uma imagem vinculada à realização. Então, o governo faz, mas promove o que faz. Para isso, ele promove quem dirige, até mesmo para ter resultados que possam ser apreciados pelos seguidores, pelos habitantes das cidades, dos estados, dos municípios, etc. Então, isso faz parte do governo, não é somente no Brasil. Acho que aqui no Brasil é um pouco exagerado. É só olhar para o que acontece com o esporte no Brasil, da parte do governo, que ele simplesmente nunca mudou. Eu acompanho isso desde os anos 70, porque eu fiz o primeiro diagnóstico da educação física, que foi publicado em 1971. Já naquela época, já demonstrava do poder que havia dos governos a nível local, nacional, estadual, e nunca mudou. E é curioso que passou por governo militar, governo democrático, e continua a mesma coisa. Eu não consegui ver diferença na direção da educação física e do esporte até hoje,
desde os anos 60. É uma característica brasileira. Nós somos péssimos em administração governamental dessas áreas, péssimos. Tive vários exemplos desse assunto ao longo da minha carreira, que eu não vou me alugar no momento, porque eu quero voltar à questão da rede. Já a rede, nós juntamos os resultados dos melhores possíveis, inclusive de dar acesso maior aos mais jovens, aqueles que estavam iniciando, como também, aí sim que é o ponto fulcral de tudo isso que eu estou falando. Ele mostrou a capacidade dos municípios brasileiros realizarem coisas por sua própria iniciativa. Porque quando entra o governo federal ou estadual e quer aparecer por questões, às vezes, eleitorais ou até mesmo de promoção dos seus dirigentes, eles inibem os locais. E os locais aprenderam a conviver com isso e procuram vantagens extraídas desses projetos. Isso acontece não somente no esporte, mas é espalhado pelo Brasil. Mas o esporte é típico nisso. Então, nós não caminhamos bem em gestão governamental dessas áreas. A rede pode ser uma solução. Como eu já disse antes, não é uma inovação, ela é antiquíssima. No Esporte para Todos teve uma grande lição, todos nós aprendemos. É curioso que eu mesmo descobri que eu estava escrevendo posterior as vantagens da rede. Está escrito em inglês isso e publicado na Alemanha. Imaginem vocês. E no Brasil, nós colocamos alguma coisa assim, alguns trabalhos e livros de revisão do Esporte para Todos, mas não foi adiante. O caso do Lobato é isolado. Eu acreditava que isso ia se multiplicar, mas isso não ocorreu. É uma pena. É uma pena porque, do sentido informal, nós temos bons exemplos, como eu já citei, o Selafisc, o SEV e algumas outras entidades que funcionam em rede, mas não formalmente. Então, é uma convivência de indivíduos que querem realizar coisas e até mesmo de uma forma voluntária ou querem criar o seu desenvolvimento pessoal ou das pessoas que estão junto a ele no lugar onde que ele mora, ou ele vive, ou ele quer se realizar. Então, é uma coisa muito óbvia, pertence à gestão há muitos anos, eu não preciso entrar em detalhes, não fui eu que inventei isso, nós adotamos para o Esporte para Todos e teve um sucesso bem razoável, inclusive criando o sentido de voluntariado, que é muito reduzido no Brasil, esse impulso voluntário das comunidades. E o Esporte para Todos, ele teve um momento que nós tínhamos 9.000 voluntários. Eu mesmo fiquei espantado com isso. E nenhum de nós que estávamos no centro, no Rio de Janeiro, né, que era a central de divulgação do Esporte para Todos, nós nem conhecíamos essas pessoas, estavam espalhadas aí pelo Brasil. Então, eles criavam suas próprias iniciativas. Nós descobrimos um outro Brasil com essa questão de rede. Ele existe sim, mas ele não é respeitado. Muito obrigado pela pergunta. Excelente, professor Lamartine. Conhecemos o novo Brasil, né, através da rede. Realmente é uma afirmação muito forte. E vamos dar sequência aqui, porque agora nós temos o professor Sérgio Sartori com a sua pergunta. Boa tarde a todos. Eu sou Sérgio Sartori, formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, APFiano, ex-conselheiro federal, professor da educação básica e também do ensino superior. Antes de realizar minha pergunta, quero deixar meu especial cumprimento ao Laércio pela iniciativa em promover esse belíssimo momento. E, naturalmente, cumprimentar nosso querido Lamartine em comemoração aos seus 90 anos de vida e brilhante história de contribuição à nossa profissão. Dentre as quais, gostaria de destacar algumas que tive a felicidade de participar como coadjuvante em seus projetos. Primeira,
a realização do primeiro estudo acadêmico sobre identificação e classificação das atividades de academias, desenvolvido pela primeira turma de mestrado em administração da Universidade Gama Filho. Isso lá nos anos 80. Outra marcante foi ter sido colaborador na produção do Atlas do Esporte do Brasil, em que me confiou apresentar os dados sobre o movimento apefiano através da sua história. Além dessas experiências, não poderia deixar de registrar a honra que tive em fazer parte do plenário do CONFEF, em que o senhor teve a sua participação como membro. Partindo, então, para a pergunta. Professor Lamartine, considerando o movimento EPT como um dos marcos que tivemos na história da educação física e, de alguma maneira, sua relação com a luta pela valorização da profissão, tendo, inclusive, possibilitado a publicação de uma carta, a Carta de Belo Horizonte, denominada Reflexões sobre a Educação Física Brasileira, gostaria que o senhor apresentasse sua apreciação sobre o movimento EPT e o movimento de valorização da profissão de educação física. E, se possível, manifestasse suas considerações sobre os indicativos e predicados consignados na referida carta e, em seu juízo de valor, quais se encontram em processo de amadurecimento ou consolidação. Obrigado e abraços. Obrigado, Sartori. É um grande prazer ouvir você e ter contato com você e com a sua experiência, que eu sempre fui um seguidor. Gostaria de citar outra vez e rapidamente a pesquisa que foi feita sobre academias. Foi a primeira, olha, uma inovação aí, nos anos 80. A academia vem dos anos 30, até com professores estrangeiros que chegavam ao Brasil, vindos da Europa, né? Muitos fugidos, né? E que tiveram muita influência no Brasil. A academia é resultado deles. No levantamento de 71, que eu trabalhei com 80 pessoas, hein? 80 pessoas em 71 para levantar a educação física no Brasil. Surgiu a questão da academia. Nós tínhamos 600 academias nessa época. E isso me chamou a atenção, que parecia algo isolado, de professores isolados, mas tinha um certo posicionamento na sociedade que já chamava atenção. Nos anos seguintes, e ainda diante da falta de informações, eu acabei criando o primeiro levantamento de academias no Brasil, nos anos 80, que, de fato, ficou registrado com um pioneirismo e que demonstrou um perfil que até naquele momento nós desconhecíamos. Hoje a academia é um dos elementos mais importantes da educação física brasileira. Nós temos 64 mil academias, 32 mil que podem ser reconhecidas internacionalmente, e nós somos o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, em academia. Nós temos 12 a 13 milhões de pessoas que frequentam a academia. Comparado com a população, ainda é muito pouco. Mas, do ponto de vista de realização, é uma grande realização que eu chamo a atenção. Então, feito o registro, nós passamos, então, para as questões relacionadas ao esporte para todos. O esporte para todos, de fato, ele abriu novas perspectivas em todas as suas áreas. Então, nós poderíamos passar vários dias aqui tocando nesse assunto e tentando explicar bem como é que essas coisas funcionavam. Eu já até me adiantei nas respostas anteriores alguma coisa, não vou me repetir, que eu acho desnecessário, mas o Sartori chamou a atenção de coisas que realmente precisam ser
cogitadas para nós entendermos melhor. Trata-se de um assunto que precisamos deixar no passado até para projetarmos o nosso futuro. Nós vimos, pelas lições do Esporte para Todos, que é importante a autonomia do praticante. Nós vimos também que a descentralização e a maior autonomia nos municípios, das pessoas que habitam fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, que era tudo concentrado nessas cidades. Eu convivi com isso nos anos 60. A partir dos anos 70 começou uma descentralização, mas até hoje é incompleto isso. Então, havia vícios, a educação física estava crescendo, mas havia ainda momentos de se afastar desses vícios, né? E então, essa questão de esporte para todos demonstrou essa particularidade da descentralização, que é muito importante. Era produto de uma internacionalização que no Brasil deu certo, que assumiu um modelo brasileiro. Foi também cogitado, e que eu tenho um grande interesse até hoje, foram das associações de professores, a APEF, que, vendo o Sérgio, eu já identifico o movimento das APEFs, né? Associações dos professores profissionais, professores de educação física, né? Realmente foi um momento histórico importante que também nos ensinou muito. Ensinou a valorização do profissional. Eu fui ativo nos anos 70 na PEF do Rio de Janeiro e aprendi muito. Muita coisa que eu faço até hoje foram produto das APEFs. Como o Sérgio Sartori é. Então, a carreira do Sérgio, se envolvendo depois com a Universidade Gama Filho e as suas inovações, também permite entender, através da pergunta dele, a ênfase na inovação que eu dou e também na valorização do profissional, que é o interesse maior dos Sérgio Sartori. Eu compartilho desse interesse em valorizar o profissional, e eu acho que é uma necessidade, até hoje, importante da educação física. Não é somente fazer a atividade física, é valorizar o profissional. Nós precisamos pegar algumas lições do passado, inclusive das APEFs, e de algumas iniciativas universitárias para valorizar a profissão. A própria criação dos conselhos do Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de Educação Física é para isso, e eu estimo que esse movimento dos conselhos reduzem numa melhor valorização. Aliás, eu fui conselheiro e até hoje procuro, por contatos diversos, para os meus colegas atuais, no sentido de que não se perca essa caracterização da valorização do profissionais. Porque o meu receio, e que eu tenho observado em vários projetos dos conselhos, é que eles procuram também se promover. É uma necessidade, sim, senão o profissional não sabe o que está acontecendo. Mas quando vai um pouco além da necessidade básica, ele começa a querer aparecer mais do que o próprio profissional. E isso não dá certo. Isso é ao contrário do desejado. Isso é ao contrário do que as APEFs faziam, que é um contraste que nós convivemos. Outro assunto que foi abordado ali de muita importância é a Carta de Belo Horizonte. A Carta de Belo Horizonte foi uma ideia do Alfredo Gomes de Faria Júnior, já falecido, que eu compartilhei com convivência com a Maria Lenk. Em 63, nós três trabalhamos juntos, e depois a Maria Lenk quando teve posições de mando na Escola de Educação Física, da antiga Escola Nacional de Educação Física e Educação Física, e depois Escola de Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Maria Lenk trouxe o Alfredo para trabalhar com ela,
e hospedou a mim, inicialmente, e depois o Tubino. Nós três trabalhávamos juntos lá, fora do horário, inclusive, até sábados e domingos, e criamos um movimento que era promovido pela Maria Lenk, no sentido de ter autonomia na pesquisa. Imagine vocês, isso em 1968. Então, a Carta de Belo Horizonte, então, é resultado dessas transações que começaram em 68. O Tubino se filiou a nós em 69 ou 70, e em 71 ele assumiu uma direção da Escola de Educação Física de Volta Redonda e levou a mim e o Alfredo Gomes para lá, para Volta Redonda. Nós convivemos alguns anos nesse projeto, que era um projeto que nós ainda não tínhamos conseguido implantar satisfatoriamente pelo Brasil. Bom, várias iniciativas, então, de nós três, foram sendo criadas ao longo do tempo, e uma delas era justamente fazer uma reunião entre vários participantes representativos da educação física do Brasil, num determinado lugar, para nós fazermos uma espécie, um documento de posicionamento do desejável para a educação física. Essa é a história da carta, que teve um impacto razoável. Até hoje ela repercute, né? O próprio SEV já promoveu um evento a esse respeito, que está disponível aí em vídeo do YouTube, que vocês podem assistir. Então, essa carta, vamos dizer assim, também foi algo pioneiro, que ela mencionava a pesquisa, no sentido que nós trazíamos da experiência do Alfredo, do Tubino e minha, como também já acertado com profissionais de vários estados da federação, que se reuniram, então, para estabelecer pontos de apoio para o desenvolvimento correto da educação física. Alguns pontos de apoio até hoje são prevalecentes, sinal que nós estávamos com intenções bem sedimentadas e bem estudadas para as ocorrências futuras. Então, esse é o registro que eu gostaria de fazer, que é uma experiência minha, sim, mas compartilhada com vários colegas, inclusive com o Laércio, que participou também dessa carta, né? Então, fica em registro aí, e também como resposta ao Sartori, que eu cumprimento mais uma vez e agradeço pela pergunta, e que deve ser sempre relembrada como mais um marco da educação física do Brasil. Muito obrigado, Sartori. Muito bem. Professor Lamartine, estamos chegando aqui ao final, mas temos uma última pergunta para encerrar aqui do professor Márcio Turini. Olá pessoal, sou o Márcio Turini, professor de Educação Física. Eu fui orientando, do professor Lamartine no mestrado e no doutorado, e trabalho com ele há 25 anos. Lamartine, parabéns por seus honrosos 90 anos de idade. Minha pergunta para você é a seguinte, Lamartine. Qual a principal inovação hoje na educação física que deve ser vislumbrada? Bacana, eu não ouvi bem a pergunta. Bramante, pode dar Sim, uma relembrada? Eu posso repassar aqui. Quer que eu repasse ou você fala, Estava Bramante? baixo, ele falou baixo, eu não ouvi. Qual é a principal inovação? Qual é a principal inovação da educação física nos dias de hoje? Acho que foi isso, não foi, Bacari? Acho que vale a pena. Como é curta a pergunta, como é curto o vídeo da pergunta, vale a pena recolocar. Eu vou colocar de novo. Vale a pena, sim. Olá pessoal, sou o Márcio Turini, professor de Educação Física. Eu fui orientando, do professor Lamartine no mestrado e no doutorado, e trabalho com ele há 25 anos.
Lamartine, parabéns por seus honrosos 90 anos de idade. Minha pergunta para você é a seguinte, Lamartine. Qual a principal inovação hoje na educação física que deve ser vislumbrada? Muito obrigado, Torinho, pela pergunta. Ele fez uma pergunta sobre inovação, porque ele conhece muito bem as minhas preferências. É muito interessante isso. O Turini, até hoje eu trabalho com ele num grupo que nós temos que discute muito a ética da educação física, discute a educação física. Não vou entrar nesses detalhes que chegarão ao conhecimento de todos, devem chegar ao conhecimento de todos, em algum momento adequado. Mas nós já temos, inclusive, livros publicados, né? E o Márcio é um grande exemplo de aluno que superou um mestre. Então, eu fico com muita vontade para responder a pergunta dele. Sim, a inovação, ela está se modificando ao longo do tempo. Como eu estou nisso desde os anos 60, né? Eu tenho sentido isso. O significado da inovação passou apenas como um instrumento de desenvolvimento do início, né? E de mudanças. E hoje ela assumiu a posição de supremacia. A tecnologia vive das inovações, e de certa forma até exagerada. É tanta inovação que a inovação supera outra inovação e assim vai. Estamos convivendo hoje com o domínio da tecnologia digital. E ela deu uma conformação diferente à inovação que nós conhecíamos do passado. Eu convivo essa situação no Museu do Esporte, de eletrônico, né? Museu do Esporte, sob a direção da Bianca Gamapena, que também foi minha aluna e que hoje é minha diretora, minha presidente. Por ali nós percebemos o que acontece com o uso da tecnologia no esporte e na educação física, no dia a dia, que o museu é um projeto de tecnologia digital. Então, uma hora é uma situação, outra hora é outra situação. E de uma rapidez que é muito difícil, inclusive, de toda uma população ou todo um conjunto de circunstâncias absorverem essa inovação, que ela é substituída. E as empresas, principalmente as grandes, aprenderam a usar isso como uma forma de dominação, porque elas conseguem ultrapassar essas limitações e usam a inovação até como um instrumento de mercado. Então, as universidades vão ficando para trás. Isso está criando problemas muito sérios que nós temos que resolver no futuro. Eu não sei exatamente quais são as soluções para isso. Eu estou apresentando mais o problema. Sei que o Turini se preocupa muito com isso. Eu também me preocupo. Eu acredito que a gente pode incentivar as inovações. É o grande impulso da civilização atual, sobretudo as inovações tecnológicas, mas eu acho que isso deve ter um ritmo adequado que ainda não está perfeitamente perceptível. Nós somos experimentadores de inovações. Então, eu não posso começar a inventar interpretações disso, porque eu não consigo absorver. Eu não tenho mais condições de perceber o que pode ocorrer. Eu acho que essa dúvida hoje ela domina a sociedade moderna. As grandes dúvidas que a inovação tecnológica trouxe para a sociedade. A educação física, e é preciso comentar isso rapidamente, ela também é influenciada pela inovação. E o nosso esforço, ultimamente, é uma resposta e uma apresentação, é de procurar meios que nós possamos utilizar, pelo menos para acompanhar o que está acontecendo do lado
inovador da sociedade, sobretudo da comunicação. Nós precisamos ter alguma comunicação com os nossos grupos-alvos, não é? E vemos dia a dia modificarem as tecnologias e nós não conseguimos acompanhar. Então, isso é um problema que todos nós convivemos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão que eu não tenho resposta ainda, mas tenho procedimentos adequados. É tentar acompanhar isso, mantendo a segurança das instituições, manter um mínimo de manutenção do que era feito e é feito, e aí mais uma experiência pessoal minha, manter a bolha funcionando. Já que a gente não pode se comunicar com todo mundo, e havendo só o aspecto de comunicação, né? Pelo menos dentro da nossa bolha, nós vamos mantendo uma certa coerência para que haja determinados resultados factíveis, né? Aproveitáveis. A experiência do Museu do Esporte, sobretudo através de iniciativas da Bianca Gama Pena, ela prefere a cooperação entre várias entidades para que haja o resultado adequado da absorção das inovações. Eu aprendi isso, que isso tem algum resultado de fato, sabe? Aí já estou entrando na faixa que não está totalmente estabelecida, conhecida, mas pelo menos tem resultados razoáveis. Então, eu prefiro ficar por aqui na resposta e agradeço mais uma vez ao Turini e almejo que ele continue na sua carreira brilhante, que sempre foi muito construtiva e muito inovadora. Muito obrigado, Turini. Muito bem, professor Lamartine, com essa sua última resposta, encerramos aqui a nossa sessão, não é? E eu, se me permite, em 1 minuto, eu montei a nossa nuvem aqui para provocação posterior, não agora, né? Mas inovação, afirmação e superação, grupalização, internacionalização, sistema rede como opção de gestão, valorização profissional e comunicação. Que são termos importantes, né, que você traz para a nossa reflexão e, com isso, nós encerramos sem antes deixar de agradecer ao Fernando Bacari. O Bacari é um grande colaborador do SEV, que faz toda essa parte de organização audiovisual. Então, nossos agradecimentos ao Bacari e Lamartine, nossos agradecimentos a você, sempre. E para mim é um privilégio poder participar desse momento da sua vida. Eu agradeço também aos colegas Bacari e Laércio e espero o melhor possível dessa produção que nós estamos convivendo agora, para que tenha os melhores resultados para as nossas atividades e a nossa profissão. Muito obrigado a todos.